As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Franciele e Caio haviam acabado de se mudar para a antiga casa da família de Fran. O seu tio tinha se mudado para o litoral. Ele estava doente e precisava do sol e de um clima mais ameno para tentar se recuperar. Era uma casa grande, cheia de cômodos esquecidos e histórias não contadas. Uma dessas histórias estava prestes a ser revelada de uma maneira perturbadora. Alguns anos antes, houve a história de uma morte misteriosa na cidade. O corpo nu de uma jovem rica chamada Helena havia aparecido morto no parque da cidade. As autoridades vinham desde então sem sucesso, tentando desvendar esse caso. Afinal, a jovem era filha de um político importante, mas o casal não conhecia esse caso. Eles haviam se casado há pouco tempo, e essa casa, aos poucos, poderia se transformar em um lugar bastante acolhedor, a famosa casa dos seus sonhos. Em uma dessas arrumações, Franciele achou um cômodo embaixo da escada, que daria acesso ao segundo andar. Era uma espécie de porão. Ela não lembrava do tio ter lhe contado sobre aquele lugar. Enquanto ela inspecionava o porão, bastante curiosa, encontrou um baú trancado no canto mais escuro. A madeira já estava envelhecida e o trinco enferrujado. Forçando um pouco, o cadeado cedeu e abriu, rangendo um pouco. Dentro do baú, para surpresa de Franciele, estava caída uma camisa branca, manchada com sangue seco e escuro. Fran sentiu algo estranho quando segurou a camisa com as mãos. Algo no seu interior protestando contra aquilo. Mas era para ela estar ali mexendo na camisa. Ela estava fascinada. Na sua mente veio a festa fantasia que aconteceria dali a alguns dias. Caio, que tinha vindo com o papel da festa. Festa fantasia. É tempo de aproveitar e usar a minha famosa fantasia do Indiana Jones. Caio, nessas festas, sempre ia de Indiana Jones. Se sentia o próprio Harrison Ford, estalando o chicote para cima e para baixo e cantarolando as musiquinhas do filme. Fran, por sua vez, sempre gostava de inovar. A cada festa arranjava uma fantasia diferente. E agora, olhando diretamente para aquela camisa, ela tinha uma ideia de uma boa fantasia. Quando ela subiu do porão, encontrou Caio colocando óleo na porta de um dos quartos. "Isso está arranjando demais", ele falou. Fran contou para ele do porão e da camisa que ela achou. "Será perfeita para a festa fantasia, você não acha?" Assim que terminou de falar, ela sentiu um calafrio e decidiu ignorar. Caio achou a ideia estranha. Uma camisa guardada, com uma mancha vermelha de sangue. O que a sua jovem esposa tinha na cabeça? Mas ele respondeu para não a contrariar. "Acho essa ideia bastante divertida." E abriu um sorriso. Na noite da festa, Franciele vestiu a camisa. E por coincidência, ela coube perfeitamente, se ajustando às curvas do seu corpo. E o sangue, ele estava parecendo mais vívido, como se tivesse sido tingido há pouco tempo, ganhando uma nova coloração. Fran olhava para o espelho, se admirando com aquela camisa. Depois de muito se ajeitar, ambos saíram para a festa. Durante um momento, no meio da pista de dança, as luzes começaram a piscar. Uma música fúnebre distante começou a tocar, com uma batida lenta e ritmada. Franciele começou a sentir um frio tremendo, como se alguma entidade de um mundo inferior tivesse aparecido. Caio dançava. Parecia disperso com o que estava acontecendo. Olhando ao redor,
Fran notou que todos dançavam normalmente. Não haviam presenciado o mesmo que ela. Fran, então, falou no ouvido de Caio que ia ao banheiro. Correndo até lá, ela se olhou no espelho e não viu seu próprio reflexo. No lugar da sua imagem, ela viu que uma jovem pálida e ensanguentada olhava para ela com olhos tristes, cheios de dor e ódio. Fran engasgou. Suas pernas bambearam e ela suprimiu um grito. A entidade começou a se aproximar, andando lentamente na sua direção. Duas jovens entraram no banheiro nessa hora e continuaram conversando como se não estivessem vendo nada, alheias aos acontecimentos. O espírito parou a poucos centímetros dela, o cheiro de morte impregnando o ar. Seus olhos fixaram-se na camisa que Franciele vestia. Tire essa camisa agora. Ela é amaldiçoada. Fran, apavorada, tentou rasgar a camisa do seu corpo. Mas ela parecia que estava presa à sua pele. O tecido parecia vivo, apertando-se cada vez mais. Desesperada, ela arrancou a camisa com toda a força que lhe restava e a jogou no chão. O fantasma de Helena se dissolveu no ar, mas antes de desaparecer, seu olhar revelou ainda algo mais assustador. A camisa, agora largada no chão, parecia pulsar como se tivesse uma vida própria. Franciele, tremendo, correu para longe, mas a sensação de ser observada não a abandonou. Mesmo sem um fantasma à vista, ela sabia que a maldição ainda pairava ao redor. Naquela noite, depois de voltar para casa amparada em Caio, ambos tiveram uma conversa, tentando esquecer o que havia acontecido. Mas, ao amanhecer, algo horrível foi descoberto. A camisa havia reaparecido no quarto deles, dobrada cuidadosamente em cima da cama, como um aviso silencioso. O sangue antes seco, agora estava fresco. Cara, ela foi partida ao meio. Que desespero. Que cena terrível. Porque isso não sai da minha cabeça. Eu estava precisando dormir de noite. A concorrência tinha sido no começo da tarde. A manhã inteira do meu plantão tinha passado sem nenhum acontecimento. No maior tédio e marasmo dentro do quartel. Todos os colegas com sono. A maioria tentando se divertir com o jogo no celular. Eu apenas querendo que o dia chegasse ao fim. De tarde, uma ocorrência. Não era preciso de muitos bombeiros, então fomos em 3 no carro. As pessoas acham que bombeiros só andam naqueles carros enormes com escadas, guindastes e tal. Mas isso só em casos que necessite. Em muitas ocorrências, usamos carros comuns do bombeiro, com uma simples escada em cima e alguns instrumentos no porta-malas. O chamado era para um apartamento. Uma vizinha tinha ouvido alguns gritos de desespero vindo dele, do apartamento vizinho. Tentou chamar, tocou a campainha e nada. Entrou em contato com a mãe da jovem, que tentou ligar em seu celular e nada. Estavam com medo que tivesse acontecido alguma coisa. As duas estavam esperando a nossa chegada. Pelo que parece, essa era a primeira vez que ela morava sozinha. Fizemos os chamados de praxe, as coisas protocolares, nada. Então tivemos que arrombar a porta. Eu fui na frente, chamando pelo nome da jovem. Quando vi a porta do banheiro aberta e entrei, tomei um susto e logo deduzi o que tinha acontecido. Ela subiu no vaso sanitário para limpar alguma coisa. O vaso se quebrou e ela morreu, partida ao meio.
Talvez tenha tido tempo de gritar por socorro, até seu corpo esvair em sangue e ela morrer. Os gritos de desespero e dor de sua mãe eram os piores. Essa memória tem que sair da minha cabeça o mais rápido possível. Depois de uma noite muito mal dormida, no dia seguinte, ainda abalado com os acontecimentos do dia anterior, agora a chamada era para um incêndio florestal. Pensava comigo. Mais um idiota que foi tacar fogo em alguma coisa e sem querer ele se alastrou. Era sempre a mesma desculpa. Dessa vez, o deslocamento foi como um contingente inteiro. Nesse caso, recebemos até suporte de helicópteros. Já fui neles uma vez, é perigoso, mas muito divertido. Chegando ao foco do incêndio, fomos logo tratando de cortar árvores perto, cavando buracos para evitar que o fogo avançasse. Enquanto do alto, os helicópteros jogavam água nos pontos-chave do incêndio. Mas a fumaça, mesmo protegidos com máscaras, ela estava de certa forma me confundindo. Eu estava sentindo que fosse desmaiar a qualquer momento, me sentindo sufocado. Eu falei com um amigo e corri para longe. Precisava retirar a máscara e respirar ar puro. Estava tudo muito opressivo. Sentado em um tronco de uma árvore, comecei a escutar sons ecoando pela floresta. Chamei pelos meus amigos. Eles haviam desaparecido. Andei de volta ao lugar do incêndio e não encontrei ninguém. Estava perdido ou louco. Não sabia julgar naquele momento. Sentei novamente na sombra de uma árvore e esperei minha cabeça voltar ao normal. A história da jovem cortada ao meio ainda me atormentava. As horas foram passando. O sol indo embora, dando lugar a uma bela lua minguante. Parece que eu caí no sono e não vi a hora passar. Ninguém veio me procurar. Comecei a gritar por ajuda. A floresta estava estranhamente silenciosa. Eu estava começando a ficar com muito medo. De repente, um grito ecoou pela floresta, seguido por um silêncio ensurdecedor. Então eu corri e avancei ao lugar do foco inicial do incêndio. Notei as mesmas árvores, o buraco que eu estava começando a cavar com meus companheiros, mas nenhum sinal de fogo, nenhum sinal dos bombeiros, nada. À medida que eu fui seguindo o curso para conseguir sair daquele lugar, eu comecei a sentir uma presença sinistra me seguindo. Cheguei a inclusive sentir um bafo quente esquentando a minha nuca. Não adiantava correr. Parecia que esse algo estava cada vez mais próximo de mim. Depois começaram alguns sussurros. Siga em frente. Eu fui, meio que instintivamente seguindo o que a voz orientava. Não tinha como fugir. Quando minhas pernas já estavam prestes a querer vacilar e me jogar no chão, a voz me disse para levantar a cabeça. Eu estava diante da árvore ancestral, um lugar de descanso e respeito. Quando olhei para o alto, vi o torso superior da jovem, balançando, preso por um cipó. Eu dei um grito, mas meus olhos se moveram, olharam para mim. Vi sua boca se contorcendo para dizer algumas palavras. Você chegou tarde! Muito tarde! Eu caí de joelhos. Queria pedir perdão. Mas eu sabia que não tinha culpa de nada. Era apenas um bombeiro que havia recebido um chamado. A jovem já estava morta há um bom tempo. Não existia possibilidade de um resgate. Acordei em prantos, com um dos meus companheiros segurando meu rosto. Eles me disseram que eu tinha começado a delirar e havia desmaiado. Mas eles queriam me mostrar algo, assim que eu me recuperasse totalmente. O incêndio havia sido controlado. O pouco de fogo que ainda restava seria apagado rapidamente.
Assim que eles me levaram um pouco mais na frente, no meio do enorme foco de incêndio, uma linda árvore resistiu. Ela estava de pé, sem nenhuma queimadura. Incrível, né? Como ela não queimou? Se questionou um bombeiro, descendo pelos seus galhos uma enorme maçã verde. A mais bela que eu já tinha visto em toda a minha vida. Retirei a maçã da árvore, fiz um pequeno buraco ao lado e a enterrei. Talvez fosse um ato que eu estava precisando para enterrar de vez as visões terríveis da jovem do vaso sanitário. Às vezes, precisamos enterrar algumas coisas para conseguirmos seguir em frente.